bem-vindos a mais um episódio do Estação 74, o seu podcast sobre a sétima e quarta arte, cinema e música. Eu sou Ruth Lima e hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante. Vamos falar sobre pessoas trans no audiovisual. Comigo na bancada, recebendo aqui essas belezuras, Vitória Saturno e Elora Souza. Comigo também, Eduardo Andrade. Oi, gente, é um prazer estar com vocês mais uma vez e recebendo essas convidadas tão especiais. Falando sobre pessoas trans no audiovisual, nós vamos falar sobre o poder do cinema, né? O poder que o cinema tem de dar visibilidade e propagar mensagens a toda essa comunidade. Então, vamos começar falando com Vitória. Vitória, eu queria que você se apresentasse falando um pouco sobre os seus projetos, porque a Unijorge sabe todinha que você é uma potência do audiovisual. Então, fala um pouco sobre o seu trabalho. Seja muito bem-vinda. Obrigada, me chamo Vitória Saturno. Sou estudante da Unijorge, quarto semestre de cinema. E sou escritora também. A trajetória está envolvida na questão de escrita, principalmente aqui envolvendo a faculdade. E um dos meus projetos que eu tenho bastante orgulho de ter participado como co-diretora e co-roteirista é Pescador Pai e Plástico Filha, que está rodando em festivais e já participou do Cinderela Baiana, primeira edição. Massa, a gente vai falar bastante sobre isso, porque tem muita coisa para a Vitória contar pra gente. Elora também, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, tudo bem todo mundo que tá ouvindo aí a gente? Então, basicamente, meu processo com a arte começa, na verdade, na música e depois na dança, é a minha formação, né? E aí eu caí de paraquedas no curso de cinema, só que eu não acredito em coincidências, né? Eu acredito que as coisas estão escritas e que há um propósito pra tudo. Então, fundamentou muita coisa pra mim esse tempo que eu tenho passado na graduação. Eu cheguei a trancar na pandemia, tranquei durante 2 anos, aí retornei agora, mas com uma outra postura, uma outra cabeça, com muito mais maturidade. E eu acho o cinema uma potência absurda. Ainda é muito pouco que a gente tem de pessoas fazendo cinema no Brasil, em Salvador, especialmente mulheres trans. É isso que eu ia te perguntar. A nossa primeira pergunta seria sobre o mercado audiovisual. Como é que ele está para pessoas trans? Como é que vocês estão, como é que vocês são recebidas nesse mercado? É bem complicado, até porque ainda a busca por profissionais de audiovisual é muito pequena. Embora em lugares como em jornais, em redações, ainda o quadro de funcionários tem aumentado com relação ao audiovisual de acordo com a demanda, né? Existe hoje em dia essa coisa de produzir conteúdo, de fazer mídia. Então, se especializar nisso para conseguir trabalhar tem sido um caminho que muitas pessoas do audiovisual têm seguido. Mas com relação à transgeneridade é um outro recorte, né? Porque ele passa por uma questão social, cultural, e a gente ainda tem muito o que romper em termos de preconceito. Tem pessoas que estão presas ainda no estigma da mulher trans relacionada à prostituição, à droga e a subalternidade, a marginalidade, né? Então, ainda existe uma dificuldade de olhar para nós como seres humanos e com as nossas potências e tudo que nós somos capazes de fazer e de produzir em termos de cultura, em termos de conhecimento e de contribuição, né, para a sociedade como força de trabalho, intelecto e por aí vai. A mesma pergunta para você, Vitória. Sim, é interessante que temos 2 recortes aqui de 2 forças e personalidades, né? Então, no quesito mulheres trans, acaba sendo um recorte mesmo, e pro audiovisual também. Acaba que muitas pessoas estão inseridas em suas bolhas, e acaba que assuntos, assim, de questões sociais, como questão racial, questão de gênero, acaba sendo um recorte, um furo naquela bolha. Então, tem muitas pessoas que ainda no audiovisual, assim como na vida, tá inserido nessa questão, e é sempre um desafio e barreira, tá? Em qualquer quesito, principalmente no setor. Eu acho que... Posso falar mais uma coisa? Claro. Que falando da minha experiência pessoal, né, para trazer essa contribuição de experiência pessoal, mais uma coisa mais específica, que é da minha vivência, talvez com Vitória seja diferente, eu acho que inclusive é diferente, na verdade, e isso é muito rico. Mas eu sou a artista performática, né? Então eu me coloco na frente das câmeras, eu me coloco à disposição do protagonismo. Eu sou cantora e bailarina de formação, e então meu lugar é muito
na frente das câmeras, não atrás. E aqui em Salvador e no Brasil, de um modo geral, mas especialmente em Salvador, a transgeneridade ainda está um pouco ligada a um certo tipo de folclore. Sabe, a travesti, ela é artista. A travesti, ela é drag. A travesti, ela é cantora. Essas coisas se atravessam, se confundem, né? Sendo que drag queen é uma linha artística, é um ator que se veste de mulher para entreter, de mulher, né? Esgarçando o feminino, exagerando o que se considera como feminino na sociedade. Mas eu acho que, de certa forma, eu acabo me beneficiando disso, assim. Então, na minha maneira de me introduzir no mercado, eu consigo ir me introduzindo dessa forma, por conta dessa leitura que as pessoas fazem, né? De que a travesti é a diferente, é o homem que teve coragem de se vestir de mulher, portanto é aquele que consegue dar o texto, que consegue falar em público, que consegue fazer o passo de dança. Então tem até esse peso. Mas acho que faz muito parte do nosso processo de tomada de poder também se beneficiar desses recursos, que são recursos de estigmatização, mas que com o contorno certo, com a estratégia certa, eu acho que a gente consegue fazer uso disso ao nosso favor. Tem que se beneficiar com as armas que tem. Que a gente tem, né? Uhum. Inclusive, Vitória, você fez parte de uma antologia, né? E como foi esse processo de escrever um texto para um livro? E você consegue se enxergar nessa parte literária, realmente? Consegue ter essa parte que a Laura falou, né? Por trás das câmeras. Ser uma mulher roteirista, ser uma mulher que escreve. Já tem esse recorte de ser uma mulher... Aí vem uma mulher trans, de um lugar que é de Salvador, Nordeste. Como são esses processos para você? Eu queria que você incluísse também como foi que surgiu essa escritora, essa Vitória. Como foi que surgiu? Okay. Eu já fui meio apressada no começo, comentando sobre. Agora eu tô retomando. Sim, como escritora, eu sempre tive essa paixão, esse envolvimento com a arte. Antes pensava que eu iria estar cursando psicologia, só que em uma sessão de terapia eu mudei para cinema. Então, fui me envolver, mas... Eu sei bem o que é uma sessão de terapia, contribuindo para você descobrir o seu talento. Uma virada de isso aconteceu chave. comigo. É maravilhoso. Resumo, façam terapia, por favor. Cuidem da saúde mental. Muito importante. Terapia é tudo. E se eu não fosse terapia, também estaria um pouco mais estilhaçada. Porque a vida é um passar, e às vezes não é um passar lento e nem amoroso, em algumas questões. Sim. Mas meu conto, que foi contemplado na antologia Nós, textos de autorias femininas, eu até fiquei naquela questão, é texto de autoria feminina. Vou me emplacar nessa questão. Em casa é meio complicado falar que meu texto tá junto com diversas mulheres, porque eu também sou uma mulher. Lá em casa é mais complicada essa questão. Mas meu envolvimento como escritora é sempre dessa questão de emplacar e de botar a cara à frente. Acho que eu não tenho essa questão de muita desenvoltura pra frente das câmeras, como a Elora. Tô tentando isso com o curso de teatro, mas acho que eu consigo colocar minha cara e minha luta, minhas vivências através da escrita. É o local, um espaço que eu consigo trabalhar essas questões. Perfeita! É um espaço seguro, né? Eu sou muito fã dessa garota. Inclusive, eu conheci Vitória a partir de uma aula que você deu no primeiro semestre sobre escrita criativa. Eu era um calouro, não sabia nada da universidade. Fui e falei, vamos ver o que é essa aula. E foi uma aula incrível, porque você tem uma vivência incrível, você ensina muito bem, por sinal. E foi uma das pessoas que me fizeram a me incentivar a fazer os roteiros que eu faço hoje, escrever. Então, fico muito feliz, você fez parte dessa... Amiga, eu quero Dessa fazer história. essa aula. É maravilhosa, Vamos- é incrível. vamos ver Você aí fez o que eu outra quero. agora Ela recentemente, não Fiz fez foi? um workshop de roteiro. roteiro. Fico até emocionada. Icônica. Você é muito importante. E é engraçado, porque quando a gente surgiu, essa pauta, muita gente surgiu. Tem que levar a Vitória, tem que levar a Vitória. Chegou mensagens. Ela tem fãs. Ela tem fã-clube. Ela tem fã-clube, tá bom? Eu Diga-se sou de a dona do passagem. fã-clube, tá? E falar em fã-clube... Ó, a língua presa. Dona Elora, você é premiada internacionalmente também por suas questões de dança. Conta pra gente, como foi essa experiência lá em 2017, certo? 2017, isso você estudou. Eu estudo minhas convidadas. Em 2017 eu fui pro IPOF, que é o International Presentation of Performers, em Los Angeles, na Califórnia. Eu fui pra competir. Uau!
Eu fui pra cantar, dançar e interpretar, mas a minha premiação mesmo foi com um solo de jazz lírico que eu fiz. Inclusive, criei o número na fila pra me apresentar. E o resto eu improvisei. E aí eu levei uma medalha pra casa, que eu não levei, porque na hora da premiação eu desci com um vinho pra jacuzzi com a minha amiga canadense. Ai, cara. gente, eu queria muito fazer o pós, sabe? O after. Aí a premiação rolando lá em cima e a gente na jacuzzi lá embaixo, na piscina aquecida do hotel. Inclusive foi um hotel que Taylor Swift gravou um clipe lá em Los Angeles. E vamos combinar que o prêmio é bom, mas é uma consequência de todo um Então. trabalho maravilhoso que você viveu, que você criou. Total. Né? E ali são os aplausos E os aprendizados, importante porque também, foram mas- dias muito intensos pra Aham. mim e muito transformadores pra mim. Eu amadureci muito em pouquíssimo tempo, construí relações que eu vou levar pra minha vida inteira. Sim. E é isso, assim, tipo, pra vida como pessoa, minha primeira viagem internacional sozinha, sem meus pais, foi muita coisa pra dar conta. Foi muito amadurecimento para além da questão artística, da perspectiva da minha formação como artista, de conhecer outras pessoas, outras culturas, outras possibilidades de ver outros performers. Eu tive também que fazer muita coisa só, que me virar sozinha, então foi muito enriquecedor pra mim como pessoa. Eu queria perguntar a vocês duas como a vivência de vocês influencia no trabalho de vocês, ou não tem nada a ver, ou tem tudo a ver. Posso começar, amiga? Pode. Eu sou. Eu gosto da transgressão, sabe? E aí eu acho que a travestilidade por si só, e quando as meninas vêm pro cinema, propor narrativas, qualquer coisa que uma travesti faz é militância. Quando a gente veste nossa roupa, e vai num supermercado, a gente tá militando. Porque nosso corpo é político, nosso corpo causa transformação na subjetividade das pessoas. Só o simples fato de a gente estar na presença de pessoas em espaços onde não estão acostumados, onde não querem nos ter, universidades. Ainda hoje no shopping, se eu vou ao shopping, tem gente que puxa a criança de perto de mim, tem gente que se assusta, tem gente que acha esquisito em 2024. Sim. Então o nosso corpo é político e ele sozinho já causa esse impacto. Eu tenho visto muitas produções de mulheres trans e de narrativas transexuais ligadas a alguns arquétipos, alguns estereótipos da mulher trans. E o que tá mais famoso agora, especialmente por causa de séries como Pose, que eu adoro, já assisti umas 4 vezes, inclusive todo ano assisto, já tá na hora de assistir de novo. O arquétipo da travesti mãe, mother, a mãe das casas, né, mãe de casa. Então, é aquela travesti que foi escorraçada pra fora de casa e acolhe pessoas LGBT em situação de vulnerabilidade também. Eu acho lindo, eu acho poderoso, eu acho que a comunidade LGBT questiona o formato de família, porque se você e a sua irmã, que foi expulsa na rua, uma travesti, moram juntos e vocês se acolhem, vocês são família um do outro. Então é muito interessante e empoderador nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, eu acho que somos mais potentes, eu acho que somos mais do que isso. E o cinema é uma oportunidade de colocar a gente em outro lugar. Um lugar de objeto de desejo de alguém. O lugar de o prêmio de alguém. O lugar de alguém, de ser alguém que alguém quer ser. Sabe, somos super poderosas. Eu acho que a travestilidade é o que existe de mais tecnológico, de mais futurista em termos de tecnologia humana. Nós somos o futuro. A travestilidade é o futuro. E as nossas vivências, eu comecei a minha transição com 21 anos. Então, eu sei o que é ser um menino que tentou ser hétero, depois um menino que é viadinho, depois um menino que questiona gênero, agora uma mulher. Aí eu passo pelo processo de feminilização da minha identidade como uma mulher trans, e aí eu vou me aproximando das minhas amigas cis, aí depois eu faço o caminho inverso pra dizer, não, peraí, meu queixo é grande, meu ombro é largo, eu calço 40, eu sou travesti. E isso também é poderoso, isso também é rico, isso também é feminino, isso também é atraente. Eu quero realmente me parecer com essas meninas porque é algo que eu desejo, porque faz parte de quem eu sou, ou porque faz parte de um processo de querer me adequar a um tipo de imposição, ou porque eu quero me relacionar, porque eu quero ser lida como alguém normal. A travestilidade também é normal. Então, são muitos processos e eu acredito num cinema que coloca a gente num lugar de super-heroínas, daquilo que as pessoas querem ser, do lugar que as pessoas querem alcançar. Nossa, aquela travesti intocável, estrela inacessível. Eu gosto da travesti estrela inacessível, porque nós somos isso, somos muito poderosas. E a gente tem a nossa própria vivência na sociedade respalda isso, sabe? Porque sobreviver em um país com expectativa de vida de 35 anos, que
por muitos anos, vem sendo campeão em assassinato de mulheres trans travestis no mundo. Só, em segundo lugar, o México. Eu tenho um dado, inclusive, sobre isso. Falei eu vou muito, te né? Não, Desculpa. só vou te... À Só para vontade. a gente pontuar e você continua. Tranquilo. Olha, de acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, 145 pessoas trans foram assassinadas no Brasil em 2023. 145 pessoas trans foram assassinadas no Brasil em 2023. Esse número é 14 vezes a mais do que em 2022, quando 131 pessoas trans foram mortas. Então, assim, um país que... o Brasil é o país que mais mata trans. Então, é importante você colocar isso e eu te peço que continue. Então, exatamente. Então, sobreviver e passar dos 35 e muito além dos 35, que é o nosso objetivo, morrer bem velhinhas e ricas, tomando chá na Suíça. Em uma jacuzzi. Em uma jacuzzi. Que é o nosso objetivo. Isso já é muito... Isso já é uma bagagem muito grande, sabe? Eu acredito em referências, eu acredito em estudar, mas eu acredito que com o que a gente tem é possível fazer coisas grandiosas. Então, mulheres trans, travestis, se insiram em espaços e se apropriem, se empoderem e contem suas histórias. Mas também pensando em outros lugares, sabe? Para além da travesti que foi expulsa de casa e superou, que essa também é uma história que precisa ser contada. Para além da travesti que saiu da prostituição e ascendeu na vida, que também é uma história legítima, precisa ser contada. Para além da travesti mãe que acolhe. Mas a travesti que leva uma vida normal. A travesti que é como qualquer outra garota ou como a identidade feminina na sociedade que leva uma vida normal, que tem uma relação boa com os pais. Faço questão de colocar isso em pauta, sabe? Faço questão de dizer que meus pais me apoiam muito, que me amam muito, que nunca fui expulsa de casa e que existem também essas histórias, entende? Eu sei que são raras, são muito raras, inclusive 90% em BH, eu não sei se em BH ou em Recife, vou dar um dado sem precisão, tá, gente? Aí vocês vão pesquisar, fazer a atividade de casa, que eu acho que é muito importante também a gente ir pro Google. Pode deixar. Eu me recuso a ficar dando aula para as pessoas que me abordam na rua e querem que eu desconstrua elas. Eu falo, gente, 2024, você tem acesso à internet? Dá um Google. É terrível. É terrível, tipo assim, essa coisa pedagógica chata, sabe? Eu quero discutir coisas para além, eu quero discutir o futuro, eu quero discutir as minhas contribuições pro mundo em termos de trabalho, em termos de cultura, tudo que eu tenho pra oferecer. Aí, a sua transfobia você resolve em casa. Me perdi no meu texto. Tava falando de quê? Fui dar uma baixa nos Você ia dar transfóbicos. um dado sobre pessoas... Que em BH, 90% das meninas ainda não conseguiram concluir o ensino básico porque são expulsas da escola. As trans? Mulheres trans. E aí vão parar na prostituição e a sociedade tem mais respaldo pra dizer que escolheram, que a prostituição é a vida fácil, que não sei o que, não sei o que. Quando, na verdade, existe um ciclo na vida da mulher trans no Brasil, que ela cresce... Ela é expulsa da escola, depois ela é expulsa de casa, aí vai parar nas ruas e se prostitui pra não roubar, pra não assaltar, pra não, sabe? E aí a gente vai alimentando, retroalimentando esse sistema que expulsa mulheres. E aí quando a gente começa a querer falar de identidade de gênero, orientação sexual nas escolas, é aquele chabu, né? Aquela grande uau, meu Deus, isso é um absurdo. Enquanto isso, mulheres trans estão sendo escoradas e morrendo todos os dias. Porque as pessoas não se educam. E porque a sociedade é essencialmente transfóbica, transmisógina e machista. Ainda falando sobre exemplos, você falando sobre isso, me veio Erika Hilton na mente. Erika Hilton teve uma vivência exatamente sobre essa, sobre ser expulsa de casa, Conheço a história dela. Pelo conservadorismo da mãe que se tornou cristã. E tipo, a Erika contando essa história é muito, pra mim é muito, quando eu escutei ela pela primeira vez, foi muito duro, mas aí depois eu acho ela revolucionária. Porque você sair desse lugar, da margem, ou obrigada a estar nessa margem, e falar, não, vou fazer políticas públicas pra mim, para os meus, para essas pessoas dissidentes, é muito revolucionário. E se a gente for parar pra pensar, eu sou uma das pessoas que clamam Erika Hilton presidente, então eu acho que seria impensável anos atrás pensar uma mulher trans enquanto presidenta do país. Seria chacota, seria uma piada. Há 10 anos atrás a gente dizer, não, uma travesti vai pleitear uma vaga à presidência do nosso país. Isso seria um motivo de risada. Imagine, não, hoje a Erika, ela tá sendo deputada, ela não está sozinha na Câmara, por sinal, tem outras mulheres trans Duda deputadas. Salabarte, tem... E a Erika foi a primeira mulher trans negra a comandar uma CPI
Isso é revolucionário, eu acho. Revolucionário. Que não só para pessoas trans, mas como sociedade brasileira mesmo. Estamos evoluindo para um lugar, eu espero que melhor, ainda duro, mas que melhore a cada vez mais. É isso, eu acho que ela foi um ponto de transformação na nossa sociedade, porque se a gente fala que a gente precisa melhorar a sociedade e que pessoas trans precisam ocupar vários espaços de poder, na política era tudo que a gente precisava. E tem outras, né? Tem Duda, tem a Erika Malunguinho. Então, as meninas estão começando a se apropriar desse espaço. E, gente, vem mais por aí, que vocês não têm noção dessa geração, esse pessoal de 20 anos hoje. Eles estão vindo com o pé na porta. Então, o progresso é um fato. Não tem. Gays não voltaram pro armário, negros não voltaram pra senzala, mulheres não vão voltar pra cozinha. É pra frente que a gente anda. Axé. Passou, né? Graças a Deus passou. Vi, fala pra gente como é essa sensação de viver em 2024, sabendo que, sim, existe preconceito, mas é possível lutar contra ele. E lutar sendo quem se é. Sim. Antigamente, com certeza, era bem pior. Hoje em dia, posso dizer que tá melhor, mas melhor entre aspas. Existe muita gente que, como a Elora comentou bem, tá com o Google, mas não quer pesquisar, né? A gente tem que Total. assumir o lado didática e explicar coisa básica. Então, as vivências trans são isso. Explicar o básico, torcer pelo básico e almejar o básico, né? Total. Tanto que a gente celebra um espaço de uma mulher trans poder subir para presidenta, talvez, concorrer. Sendo que isso, várias outras vivências já estavam lá. Já. A gente tá ainda conquistando, lutando. Então, 2024 é só mais um ano de luta. E acredito que os próximos também. Então, a gente vai estar ainda lutando para conquistar nossos espaços, sair de estigmas, como mulher travesti, trans, em espaços de ruas. Ou fazendo maquiagem. Total. Me perguntam isso às vezes. Você trabalha em salão? Não, e tudo, olha, tudo bem trabalhar em salão. Tudo bem. Né? Tudo bem. Tudo bem. Quem gosta, quem quer fazer isso, porque tem pessoas que gostam, que querem. 100%. Cada um escolhe a sua profissão, 100%. né? É Agora justo, não é tem que legítimo. fazer só isso, colocar você numa caixinha. Exato. Mas falam, isso é como você falou, colocam isso com mulheres pretas, Total. né? Sim. Colocam isso com travestis e querem colocar, dizer assim, olha, você serve para isso aqui. Exato. Aí a gente vem e rompe com tudo e deixa Com todo mundo tudo. passando mal. Claro. Entendeu? É o Porque nosso esse é o nosso fundamento, papel. né? É nosso fundamento. Eu acho que as pessoas têm dificuldade de não enxergar a travesti como a mulher que faz a unha da dondoca. Mas a travesti como a dondoca. Sim. Sim. Totalmente. E eles precisam começar a virar essa chave. Porque tá chegando. Tá chegando. Tá chegando a travesti dondoca. Dona de tudo. Tá chegando de carrão. Poderosa. Mas, como também foi da pergunta de o quanto se envolve com os trabalhos, a minha questão. Vou pegar como base Doc Comparato, que tá sendo meu Arrase. livro recente. Referências, é isso. Referências. Ele diz bastante sobre inspirações, né? A inspiração pode vir através dos sonhos, vivências, escutas. Minhas inspirações, elas surgem principalmente do aspecto trans que há em mim, que é muito de mim. Então, acaba que minhas personagens são sempre fragmentos de coisas que eu vivenciei. Até no meu conto, O Mesmo Beijo Roubado de Sempre, que é da antologia, ele pega sobre essa questão, né? De mulher trans pode se relacionar amorosamente também. Sai do estigma de algo casual, algo passageiro, só para satisfazer o homem cis heteronormativo. Perfeito, amiga. Então, nós podemos também abraçar certas profundidades e densidades, mas sempre nos colocam em lugares rasos. Perfeito. Então- Eu ia aproveitar a sua deixa que você falou de um trabalho seu. Eu também tô trabalhando agora em um curta-metragem que primeiro a gente vai fazer a gente vai entregar um videoclipe, mas é um projeto transmediático, né? Então, é como se como se esse clipe fosse o briefing, não, como se fosse O prelúdio, o início. o prelúdio, o início desse curta-metragem, né? Então, ali vão ter cenas e algumas ideias do que se trata. E é um romance entre uma mulher trans e um homem cis, só que não naquele lugar da mulher buscando por esse cara cis,
desesperadamente, sofrendo. É muito o contrário. Dele entendendo o valor que tem o amor, dele se resolvendo com as questões dele, dele lutando contra a sociedade para viver aquele amor, enquanto ela vive a vida dela. Sabe? O objetivo é mostrar uma mulher trans que tem amor próprio, que sabe colocar limites, que não aceita aquilo que não tá vibrando na sua frequência, que entende o recado que o outro dá, aquele recado que é dado sem palavras. Sabe aquela pessoa que claramente tá com você só pra usar o seu corpo, ou que não tá a fim de ter um relacionamento, mas tá te cozinhando porque gosta da sua companhia? Você conseguir identificar esses padrões e colocar um basta nisso. É muito sobre essa maturidade, sobre esse amor próprio. Amor próprio, porque a carência existe pra todo mundo, especialmente eu acho que pra mulheres trans que têm mais dificuldade de se relacionar, né? Eu também vejo. é, Não na verdade, é isso. E aí, nesse clipe, é um clipe de uma música minha chamada 4 de Janeiro, que é uma música onde eu falo sobre um capricorniano que eu me apaixonei. Então. E essa música, ela precede uma outra música chamada Nosso Ijexá, que também traz elementos de Bahia, traz elementos de espiritualidade, porque eu sou, né, espiritualista, e eu trago na minha música, na minha poesia, sempre elementos semióticos, metafóricos. Eu gosto dessa linguagem, eu gosto de trazer a mitologia iorubá, eu gosto de trazer Bahia. Sou suspeita pra falar, sou extremamente baísta, sou apaixonada por Salvador, e acho que isso aqui é o berço da cultura do Brasil, e que tem muita coisa aqui que a gente tem que sugar a gente daqui, sugar daqui e colocar isso aqui lá em Lá cima, em cima. sabe? E você falou da música. Como é que surgiu a música na sua vida? Você lê partitura, já estudou música? Uhum. Como é que... Olha, eu e meu pai, a gente tem, gente, vou entrar em astrologia, que eu sou a entusiasta da astrologia, mas pela astrologia tropical, eu e meu pai, a gente tem o nosso grau do ascendente muito parecido. Eu tenho no grau 18 de aquário, ele tem no grau 17. Então, é uma energia muito voltada realmente pra música. Inclusive, o nosso nakshatra, pela astrologia védica, é Dhanishta, que é uma estrela fixa que fala de cantores, de músicos, de percepção musical. E muitas das minhas referências vêm dele. Na época, minha mãe trabalhava, quando eu era pequena, minha mãe trabalhava muito fora de casa. Eu passava mais tempo com ele em casa, ouvindo música das 10 às 10. E aí, Que quando delícia. delícia. Quando tinha um solo de guitarra, quando tinha um vocal mais incrível, ele me chamava pra eu ouvir. Então, já essa percepção musical sendo trabalhada desde pequena. E aí, eu ficava brincando com as minhas coisas no chão, brincando. Quando botava Maraia, eu sentava no sofá pra ouvir. Então, já me chamava a atenção. E foi ali que eu comecei a minha iniciação musical. Eu digo que ela me alfabetizou. Mother. Ai, que chique essa professora de alfabetização, Ela é né? muito, ela me alfabetizou em música, em musicalidade. É por isso que eu faço R&B hoje em dia, que é o gênero que eu mais me É identifico. explicado, né? É o gênero que faz fluir. E aí, posteriormente, eu estudei teoria musical, eu fiz aula de piano, e tive um professor de piano clássico, depois um professor de piano popular, e aulas de canto desde os 18 anos, né? Passei pela mão de Wanda Otero, de José Santos, de Carlos Eduardo Tenor, é como tá o arroba dele no Instagram. São pessoas proeminentes na cena cultural de Salvador, da música erudita, né? O bel canto, todos formados pela UFBA e todos sensacionais. Ana Paula Barreiros, também professora da UFBA. Beto Marfuz, que foi meu professor de teoria musical na época que eu tava pleiteando uma vaga de música popular na UFBA. Não consegui, mas eu era muito novinha, né? Tipo, não sabia fazer leitura de primeira vista, não sabia fazer ditado rítmico, ditado melódico, aquela coisa tá, com a partitura, né? Com as semínimas, as mínimas e semínimas. Aí eu fui aprendendo isso posteriormente e depois eu fui encontrando outros caminhos para me realizar musicalmente, né? Que é realmente como cantora e compositora, né? Porque eu tenho muita história para contar e eu preciso contar isso. Então, vem desse lugar, a música vem desse lugar. E como foi importante o apoio da sua família, né? Esse alicerce para que você seguisse os seus desejos, as suas potencialidades que estavam ali, né? Já aflorando. E em casa você já conseguiu esse apoio, esse carinho, esse amor. Total. A transgeneridade é sempre um desafio, né? Assim, obviamente cruzamos espadas. Eu acho que toda mulher trans, especialmente, sei lá, dos anos 90, dos anos 2000, né? Ainda é cedo pra gente dizer que as pessoas estão aceitando os seus bebês dizendo que, eu sou menina. Enfim, Não. ainda é muito, muito cedo. Então, sim, é sempre desafiador, mas no final o amor prevaleceu, né? E com relação à profissão, como meus pais não são médicos nem juízes,
sabe? Eles não vêm de uma tradição, de uma família, assim. Eles são do interior, todo mundo veio pra cá, virou empresário. E meus pais têm a função deles, prosperaram, graças a Deus, são muito bons no que fazem, muito talentosos. Mas eu nunca senti a pressão de ter que responder às expectativas de uma tradição de cultura, né? Os pais médicos querem que o filho seja médico, os pais juízes e desembargadores querem que o filho faça direito. Então eu tive muita liberdade pra fazer essa escolha. Eu falava pra minha mãe desde pequena, eu vou fazer música, eu vou fazer música. Ela dizia pra mim, eu só quero que você tenha um diploma. Eu falei, minha mãe, música é faculdade. Ela, então pronto. Vitória, e suas referências? Você já falou do roteirista, né? Que você... Doc. Comparado. Eu estava vendo aqui sobre ele. Ele é médico, né? Ele é médico também. Ele tem muitas formações, né? Ele é médico. E ele uma das características dele na dramaturgia é que ele produz, ele tem uma qualidade em produzir e teorizar no mais difícil meio de comunicação de massa, que é a televisão. E ele consegue a sensibilidade mesmo, sentir, né? Sentir o movimento e colocar isso na sua poesia, na sua dramaturgia. Além dele, que é o que transpira em você falou desde o início, quem mais você tem como referência? Referências? Minha referência para... Acho que... Uma pergunta difícil. Nunca tinha me perguntado estritamente sobre minhas referências no quesito escrita. Mas eu acho que uma das referências que me surge assim mais em mente, envolvendo música também. Sim. É o meu flashback dos anos 80 e anos 90 que eu amava, que meu tio tinha. E tinha a música Total Eclipse of the Heart, da Bonnie Tyler, se não me engano. Taylor, eu acho que é Bonnie Taylor. Alguma coisa assim, dos anos 90. E eu ficava olhando para aquele clipe, pensando naquela história, naquela contação. Porque era pra ser um clipe, pelo que eu vi depois, era pra ser um clipe pra um filme de vampiros. Então, acho que essas contações desde cedo, eu sempre fui muito ligada a desenhos também. Então, minhas referências se pegam a questões que eu visualizei mais e tentei transcrever e tal. E de referências mais disso. Minhas referências, eu tentei um pouquinho puxar mais pra poesia e poema ultimamente, com Clarice Lispector. Que é maravilhosa. Você está falando da música. Olha, eu não sou uma escritora, escrevo algumas coisas, como Vitória, viu, gente? Mas, assim, a música me inspira. Existem determinadas músicas que me levam para um lugar que eu sinto vontade de escrever poesia. Então, assim, não é uma referência daquele compositor em especial. É claro que eu tenho uma preferência, né? Para determinados ritmos, mas a música me inspira. Então isso que você traz é muito legítimo, porque eu sinto isso também. A música, ela me dá um impulso, me motiva a escrever o que eu estou sentindo, o que eu gostaria que acontece, enfim. Não sei como as pessoas podem viver sem música. Não sei, tudo. não sei. As pessoas que fazem guerra, eu sempre... É sério. As pessoas que fazem guerra, elas não ouvem música, velho. Elas não entendem, elas não curtem arte. Porque não tem como você ouvir uma música, se emocionar. Eu não acredito. E no mesmo momento você detonar uma cidade porque você tá afim de pegar uma pessoa, por exemplo, e aí você mata criança, mata adulto, mata todo mundo. É algo assim muito triste. A arte salva. Salva? Falando em arte salvar, e eu acho que uma das artistas trans que tá crescendo cada vez mais no nosso país é Lineker. I love it. Eu queria falar de duas obras de Lineker. A primeira é uma série chamada Mãe de Mãe Setembro. de Setembro. E o seu álbum Caju. Eu vou começar por Mãe de Setembro, porque você... Fui eu. Eu amo. E você falou sobre pessoas normais, né? Pessoas trans vivendo vidas normais. Eu acho que a história da Cassandra é sobre isso. Uma pessoa normal, que tem seus afetos, que tem um relacionamento, que se sente desejada. E a Aline quer falar como foi esse processo, né? De ser escutada, pra sua vivência ser respeitada durante o processo de gravação, durante as cenas e tal e tal. E como vocês enxergam essa representatividade brasileira de um artista que
é vista para um grande público, que é levada para um grande público, para uma grande massa, que é ovacionada em uma plateia. Além que em uma entrevista com Bial, ela falou algo que me fez pensar, ela se tornou uma imortal na academia de letras. Uhum. E ela falou que no país que mais mata pessoas trans, ela é imortal. A E contradição, né? E aí me surge também um questionamento, inclusive eu acho que é isso, eu vou chegar nessa pergunta. Vocês sentem que a arte, a escrita, o canto, a dança é uma forma de eternizar a sua passagem aqui? 100%. Sim. 100%. Além de imortalizar a nossa energia, a nossa identidade, a nossa contribuição, também é uma forma de transformar para sempre o mundo. Né? Uma vez que a gente é transformado, uma mente que sai do seu lugar e se expande, ela não volta a ser como ela era antes. Então, por mais que haja sempre, e historicamente é conhecido esse fenômeno da direita, sempre a direita vai voltar, né? Sempre vai ter um representante da extrema-direita conservadora, neo-nananã, né? Todas aquelas coisas, atrocidades, sempre volta como uma resposta ao progresso de minorias. Então, mesmo assim, eu acho que com a arte a gente consegue transformar mentalidades para sempre, transformar uma história para sempre. E é por isso que as narrativas são tão importantes. A gente tem que contar para o mundo que a gente está aqui. É sobre o passar, né? O que tá no papel é questão, um registro também. E tudo que eu quero emanar, passar. Eu não dialogo só com pessoas do meio LGBT, pessoas do Vale. Quero dialogar com todo mundo. Então, trazer essa normalidade, essa naturalidade para os espaços, né? Pode haver uma mulher trans que pode ser motorista de ônibus, quem sabe? Total. De forma bem natural. Sim. E tal. Total. Então, sobre esse passar e de se tornar imortal. Acho que a arte é um belo caminho para essa questão. Para a imortalidade. A Lineker, só um detalhe que eu queria dizer que ela e a Pablo Vittar, elas duas, elas faziam um serviço social, assim. Uma mulher trans, preta, que veio da pobreza Do interior de São Paulo, Araraquara, Araraquara. e ganhou um Grammy, o Oscar da música, Sim. e que faz o tipo de som que ela faz, que é sonzeira, uma produça absurda, assim, um desempenho vocal excepcional, uma musicalidade monstruosa, umas composições lindas. Então, ela é impecável em tudo que ela se propõe a fazer. É algo muito grande, especialmente porque é o tipo de música que não é segmentada. Pode até ser que seja um pouco, mas nossos pais, com certeza, em algum lugar, na rádio, em algum momento, em alguma livraria, biblioteca, em algum show, ouviram uma música da Lineker. Então, ela se insere em lugares onde antigamente era difícil acessar por conta da bolha, do Vale. A Pablo Vittar é aquela figura feminina absurda que entra em todos os lugares e carrega uma passabilidade que eu acho que ajuda ela. As pessoas olham a Pablo Vittar, não raciocina muito que é uma drag queen. Mas ouve aquele bate-cabelo, vai, se diverte, né? É impossível não se conectar com aquela música, é uma delícia dançante. E aí você toma não sei o que, e de repente aquela mensagem, aquela simbologia, aquela liberdade, aquele colorido, tá sendo inserido na sua vida. Então elas rompem barreiras absurdas, elas são fantásticas, assim. A Lineker, eu tenho paixão por ela. É uma questão de permissão, né? Você se permitir, né? E aí tudo rola. Voltando à Lineker, eu queria falar sobre desejo. Você falou sobre desejo e Caju essa autoafirmação sobre desejo, sobre autoconhecimento, sobre vontade. Sobre autoestima Sobre, também, né? exatamente. Sobre De autoestima, para além do outro, sobre você mesmo, né? Você vai correr atrás de mim no aeroporto? Exato. Estamos esperando essa resposta. E eu queria saber de vocês. Vocês se sentem desejadas? Vocês são donas do seu desejo? O desejo move vocês? Nossa, a descoberta da sexualidade pra mim foi um processo, assim, super interessante, porque eu perdi a virgindade com 21 anos, e aí depois eu fui, né, me aventurando em experiências, mas realmente só agora, depois de um pouco mais velha, mais próxima dos 30, que eu tô com 28, sou de 96, que eu acho que eu comecei a entender, tipo assim, meus limites, o que é que eu gosto mesmo e quais são as minhas condições. Entende? Pra me envolver com a pessoa. E é uma coisa que eu acho que vem com o tempo.
É interessante que Vitória é bem mais nova que eu, ela tem 20. Eu acho que a gente vai ter perspectivas bem diferentes pra trocar sobre esse tema, porque 8 anos fazem uma diferença monstruosa. 8 anos são uma vida e, tipo assim, coloca a gente em um outro lugar de maturidade, claro, sem desfazer, né, das contribuições dela, da história dela, mas é só, acho que tem coisas que demandam, você vai apanhando e aprendendo, e aí vai se fortalecendo. Nesse quesito, idade conta. Idade conta nesse quesito, né? Conta, experiência, porque é vivência, Total. é estar vivo no mundo. E a cada dia a gente tem possibilidades e oportunidades de vivenciar coisas diferentes. Então é óbvio que você tem mais vivência do que Vitória. Uhum. E sim, me sinto desejada. Eu acho que também passa por esse lugar de me apropriar do meu corpo, da minha delícia, de me ver como uma grande gostosa, de me ver potente para o amor, Sim. potente para o sexo, potente para o prazer, potente para tudo, como todo mundo é, Sim. né? Mas se enxergar nesse lugar e isso, usar meu corpo e me divertir e me envolver com quem eu acho que vai fazer sentido, sabe? Ainda tem um lugar do exótico. Tem. A mulher trans sempre vai ser objetificada de um jeito diferente. E muitas vezes me atravessa de um jeito muito irritante, ou de um jeito que me machuca. É aquele lance, né? Tipo, a transfobia não dá descanso. Então você tem que estar o tempo todo em alerta, em estado de alerta. E às vezes, tipo assim, eu ando muito na rua com uma postura muito otimista com relação à vida. Eu não tô preparada pra guerra. Sabe? Eu não ando me defendendo. O que é um erro. Porque acho que o equilíbrio é importante. Se você tá escancarada demais, aberta demais, as pessoas te acessam. Você acha que você relaxa demais Eu às acho que eu vezes? relaxo. Eu acho que eu relaxo até por conta da minha bolha, da minha vivência, dos meus Sim. acessos, dos meus privilégios. Sim, sim. Entende? Pela sua segurança. Pela minha segurança, pelos acessos, por onde eu fui criada, por ser tratada com normalidade pelos meus pais, Mas pelas minhas amigas. Eu acho que isso também é uma autodefesa e, digamos assim, uma arma que você tem. Olha, eu sou forte, eu tenho toda uma estrutura que me fez assim. E isso é bom. Também é uma história, é legítimo também que eu me sinta dessa forma. Enquanto outras meninas se defendem, e também é justo, é legítimo. Sim. Precisaram se defender pra chegar onde chegaram. Eu também precisei, eu trago as minhas mágoas da minha experiência, inclusive familiar, né? Nem tudo são flores. Gente, só muda de endereço. É tudo igual, na verdade, né? Pai e filho, mãe e filha não se dão bem 100% do tempo. Família. Mas se amam. É. E na minha casa o amor prevalece muito, assim. Mas eu trago as minhas dores, né? O que eu falo da busca por esse equilíbrio é que realmente é importante você delimitar o seu espaço. Você colocar limites. E não é todo mundo que tem que te acessar. E às vezes você tá com energia ótima, uma energia maravilhosa, e você quer guardar essa energia pra você. Você não quer compartilhar com o outro, especialmente quando o outro vem com uma abordagem que, opa, não. Aqui não. Comigo não. Entende? Então, até isso eu acho que vem com um pouco de maturidade, pelo menos da minha experiência. A gente tem experiências diferentes, eu e Vitória. Eu acho muito rico quando eu encontro meninas da idade dela, assim, que não se rebaixa pra homem. Sim. Sabe? Que tem valor próprio, que se acha maravilhosa. Autoestima lá em lá em cima, que isso é uma coisa nova. Nós, pessoas LGBT dos anos 90, a gente teve a autoestima muito destruída. Imagina, com 8 anos de A idade, importância das lutas, amiga. a A importância da gente se unir, né? Porque isso é união. Total. A gente vai fortalecendo uma a outra com as nossas dores, com as nossas alegrias. Por isso que é importante isso, a gente estar junto, a gente falar sobre isso. Uhum. É isso, assim, e com 8 anos de idade, eu já sabia que eu ia pro inferno, por exemplo. Aí como que uma criança com 8 anos de idade lida com isso, sabe? Porque meus pais não são crentes, assim, eles acreditam em Deus, mas não frequentam igreja, não são pastores nem nada. Mas a Bíblia sempre foi usada na minha casa pra controlar a moral, os comportamentos, as escolhas. Então, traz esse peso. E aí como é que você se defende quando você tem certeza que você tá errado, que você é o problema, que você é a vergonha da família, que você... Sabe, se alguém me batesse na rua com 12 anos de idade, eu só ia aceitar. E eu, na minha cabeça, conscientemente, eu sabia que ele estava errado, mas inconscientemente, talvez eu achasse que eu merecesse aquela surra, entende? Nunca aconteceu. Tive sorte, tive amparo, tive recursos, tive bons amigos que colavam junto, que me defendiam as minhas mentiras quando eu era acusada de ser o viadinho. Falava, não sou. E todo mundo sabia que eu era. mas me defendia. E aí, a transgeneridade foi uma coisa que eu fui entender com 21 anos, né? Com 20 anos, que eu comecei a questionar
Eu falei, gente, tá, eu me assumi, eu sei que eu gosto de homem, meus pais sabem que eu gosto de homem, mas ainda não é isso, tipo, eu não me sinto completa, não tô nesse lugar, eu ainda não é aqui. E aí, entender a possibilidade de ser uma mulher neste corpo trans foi o que pegou o capacete e fez assim, ó, puf, encaixou. Me diz uma coisa, e para o seu pai e a sua mãe, quando você percebeu que ainda não era o que você realmente se encaixava, como foi para eles? Olha, esse processo, assim, eu acho que os pais, eles são os primeiros a saberem, os últimos a acreditarem, e eles também são aqueles que mais acham que, tipo assim, é uma fase, vai voltar, você vai voltar ao normal. O que eles não sabem é que antes eu tava fingindo e agora eu tô normal. Esse é o nosso normal. Agora a gente tá normal. Após a descoberta da transgeneridade e a aceitação, porque existe um processo de autoaceitação, tá? Todo mundo sabe como é a construção da travesti na sociedade, e todo mundo, quando se entende travesti, tem medo. Medo, medo, medo. A sociedade é cruel, a gente tem medo de não ser aceita, de ser expulsa, da dificuldade, de como vai ser o futuro. Passa mil coisas pela nossa cabeça. Então, eu lembro que eu tava no telefone com uma amiga minha e eu falei assim, amiga, eu acho que eu sou trans. E eu comecei a chorar. Porque realizar isso é libertador e preocupante. Então, essa coisa de me perceber ainda não me encaixando como um menino gay cis, foi mais um processo interno que eu fui percebendo comigo mesma e depois eu fui revelando isso pros meus pais. E eu fui colocando pra fora a transgeneridade, né? Flertando com a travestilidade. Então, comecei a pintar uma unha. Comecei a deixar o cabelo crescer. Aí troquei a blusa pelo cropped. Aí comecei a colocar uma base em cima da barba, que eu tinha barba na época muito forte. Depois tem o laser rebabado. Inclusive, pessoas aí de clínicas de laser que estão nos ouvindo, por favor, aquele pacote pra travesti tem que ser mais barato. Tem que ter o cartão fidelidade para as mulheres trans se depilarem. Importante você falar sobre isso. Olha, o mercado Isso tem que ficar atento claro, a isso. olha só, a população LGBT representa poder econômico. Sim. As pessoas acham que não. As pessoas subestimam o nosso poder econômico, subestimam o poder econômico de pessoas negras. Eles têm que começar a entender que a gente também compra, a gente consome, a gente parcela, foda-se. Eita, xinguei. Pode ser Pode livre pagar. aqui. Enfim, não importa, a gente tá consumindo, a gente tá pagando, a gente quer ter acesso a coisas boas. Mesmo as meninas que não têm tantos recursos vão se endividar, mas vão pagar, vão fazer um extra, vão fazer um... Enfim, vão fazer o das tripas coração, mas pra ter Vamos acesso. parcelar. Vão parcelar. E tudo isso pra ter acesso à qualidade de vida. Depilação laser diz respeito à nossa qualidade de vida. Eu não quero ter barba, não quero ter pelos no peito, pelos no braço. Então diz respeito à nossa qualidade de vida. Ou não, vamos pagar à vista. Ou vão pagar à vista, vão pagar no Pix. Lembra a travesti madame aqui, ó. Entendeu? Vitória, e nesse processo, como você se encaixa? Como foi essas suas descobertas, esses seus sentimentos, como eles funcionam? Com sua perspectiva de mais jovem, ela quer se colocar lá nos anos 90, fala que você é jovem, não, aproveita. Vai, esse é seu momento. Eu tenho uma fala de Elora muito impactante e importante sobre essa questão das ruas, né? E que eu tinha dito no recorte dela que tá num âmbito de leveza. Eu não sei se foi isso que entendi certamente, depois você me corrige. Mas antes eu também tinha esse âmbito de ruas e leveza. Talvez eu esteja indo meio distante do que você tinha perguntado, mas eu achei importante mencionar. Agora tá mais com pesar as ruas também. E é sobre isso, né? Ser mulher no Brasil já é difícil, ser um recorte de mulher trans ainda mais. Eu já soltando do ônibus, indo pro teatro, sempre ocorre no sábado, pelo que parece. Sábado tá sendo um karma. De um moço que parou do outro lado com o carro, insinuando pra eu entrar lá no carro dele pra ficar com ele, fazer alguma coisa lá. Aí eu virei, fiz que nem louca e segui. Ele deu meia volta e ia ficar me seguindo. Por Gente, que sorte absurdo. que eu cheguei rápido no teatro. Então, com o passar do tempo, e eu tenho ainda um pouco tempo, 20 anos, as ruas vão se tornando pesar e sendo mais alerta possível. Até meus amigos comentam, seja mais alerta, você é muito assim, né? Muito que voa Distraída. bastante, distraída, seja mais alerta. Mas é isso, né? A gente tem que se munir e se preparar, porque o mundo não são flores e tal. E aí eu queria comentar sobre esse recorte. Eu esqueci qual é a Fica à pergunta já. vontade, pode falar. Aí eu me esqueci já qual é a pergunta, mas é sobre isso, dos envolvimentos com nossas passagens, né? Fica entrelaçado tudo em arte. Acho que a arte é uma
momento que a gente se expõe, o momento que a gente coloca pra fora aquilo. Tanto na música ou na escrita, em diversos âmbitos. Então, a arte tá, pra mim, eu comecei a refletir ultimamente, tá sendo igual terapia. É um momento terapêutico, tá lá escrevendo, Aham. me representando em outras formas, não verossímeis exatamente com outros personagens, mas acrescentando, talvez idealizando como eu queria ser como uma personagem, ou trazendo os retratos de questões que eu não quero passar igual aquela personagem. Sim. Então, a arte é sempre um recorte, sempre algo a se passar e a se pensar. E acho que. E você se sente desejada? Era a questão, eu tava tentando lembrar do. Isso. E você se sente desejada? Como você vê essa questão do desejo e Victoria? Como é isso? Tá. Acho que o primeiro passo é eu me desejar. Arrasou. Me desejar. E pego bastante sobre essa questão de escrita envolvendo conflito. Conflito, querendo ou não, que envolve e movimenta tudo. Então, teve que haver um conflito interno em mim para que houvesse essa transição, houvesse essa mudança. Perfeito. Então, ou teve que haver uma chama de desejo para mim comigo. Então, se não fosse com isso, eu acho muito interessante, bobo, das pessoas acharem que as pessoas vão fingir ser trans. A pessoa não entende, porque não é fácil. Não é fácil. Fingir ser trans, a pessoa É vai sério? Tem gente que acha isso? Não tem a polêmica do banheiro, menina? Que vai se vestir de mulher, vai se fingir de trans pra entrar em banheiro, assediar a mulher. Isso pra mim é um absurdo. Esse Gente, argumento é a coisa mais fútil e pequena que E existe. bizarra. Porque- ridículo. Bizarro. Porque se mesmo. chega a ponto de algum maluco se vestir de uma pessoa, se vestir do dito feminino e entrar em um banheiro, ele não é uma questão de uma pessoa trans, é uma questão de uma pessoa mau caráter, uma pessoa bandida, uma Claro, pessoa que desvia o cabível, né? Então, é outro lugar, não é um lugar de transgeneridade, é um lugar Exatamente. de ser uma pessoa criminosa. É. É um criminoso, não é uma questão de gênero isso aqui. Total. Sim, exatamente. E, então, há esse desejo por mim, por uma mudança, tentar me aceitar. Eu sempre comento, a Laura também comentou sobre família, agora eu lembrei que eu queria comentar sobre família. Minha família, ela tá mais no recorte do meu antigo eu. Então, se por exemplo, vai fazer uma festa de aniversário, vai bater parabéns, pra quem vai bater parabéns? Pra meu nome morto ou Victoria? Então, há sempre essas questões que eu também envolvo em arte. E do meu desejo. Sempre tento me unir em desejo, porque se esperar desejo dos outros já tá meio complicado. Sim. Então, primeiro essa construção de confiança em si mesma. E é isso que tento seguir. Tá tudo espelhado em tudo que eu faço. Eu fico muito feliz de ver uma mulher trans com essa consciência se empoderando desse lugar, né? Desse desejo de se amar. E eu queria dizer que você é lindíssima Obrigada. e maravilhosa e muito fácil de desejar e de amar e de querer, tá, querida? Nós Então, somos. E nós somos. E jovem, 20 aninhos. 20 aninhos, essa coisa que você fala da dificuldade das pessoas de acertarem ainda. Assim, há pouco tempo atrás, eu dei check na última pessoa que ainda me chamava pelo meu nome morto e que finalmente agora tá me chamando de Elora. Então, veja bem, tem que ter realmente paciência. E com o passar do tempo, que você for... que a transição for acontecendo, né? Se você decidir se harmonizar ou se você decidir fazer algum outro tipo de intervenção, seja no estilo de roupas que você usa, no tamanho do cabelo, em passar a usar maquiagem, a feminilização vai entrando na cabeça das pessoas e elas aos poucos vão entendendo que houve uma transição, que houve uma mudança, que é necessário um respeito, sabe? E eu não vou entrar na discussão de se... Bom, discussão polêmica, né? Usar hormônio ou não, sabe? Cabelo grande ou não. Porque eu realmente acho que quando a gente usa signos do universo lido como feminino, né? Especialmente caracteres secundários, isso meio que facilita muito a nossa vida, né? Então, meio que até nisso a gente tem que fazer uma escolha que diz respeito à nossa saúde, mas também diz respeito à nossa qualidade de vida. Esse é um assunto bem polêmico, porque há muitas divergências sobre as meninas, entre as meninas, com relação a o que é a transição, até onde é a transição, Sim. e até onde, quando é que tem que ser respeitado ou não no feminino, sabe assim? Sim. Você falou disso, já que entramos em polêmica, eu adoro uma polêmica. Aliás, aqui é um lugar pra gente fazer polêmica e abrir debates. Amo. A personagem que fez, a Gabriela, que fez a Buba, que por sinal ganhou a atriz revelação lá no Prêmio Glamour, Maravilhosa.
ela, na entrevista com o Biel, ela fala um pouco sobre isso, né? Ele pergunta o que é ser mulher, ela fala que ser mulher é um sentimento. E eu queria saber de vocês se essa necessidade é válida. Porque, por exemplo, será que para definir uma mulher eu preciso falar do cabelo, ou da maquiagem, ou da forma que ela se veste? O ser feminino, ele... É porque... Aí já fala sobre mim. Eu acredito muito que gênero é performance. A gente é num lugar onde gênero é performado em todos os lugares. Tanto homem, tanto mulher, tanto criança, tanto idoso. A gente coloca pessoas em caixas e quer que essas pessoas sigam caixas. Vocês se sentem na obrigação de seguir essas caixas ou vocês preferem romper todas essas caixas? Você tocou em uma palavra muito importante, que é sobre performance. Tem um livro da Letícia Nascimento, professora, acho que pernambucana e trans, maravilhosa, que ela fala sobre essa questão do transfeminismo, envolvendo trans e as questões feministas também. E ela fala bastante sobre performance. Então, é da escolha da pessoa se vai passar por um tratamento hormonal. Mas existem questões também de outra palavra que é muito utilizada, que é passabilidade. E a passabilidade acaba sendo algo de conforto e para se munir de certas questões externas e do mundo. Então, acho que cada uma... todas as mentes, elas são individuais, elas se assemelham a algumas questões, algumas convenções, mas são individuais. Então, acaba que cada um vai assumir sua performance, e ditar uma performance para aquela pessoa é restringir uma caixa, uma bolha, que sempre nos restringiram, né? E acho que ser trans é isso, é ressignificar, visualizar novos caminhos e é o espaço para se abranger novos caminhos e performances e tal. Basicamente isso. É isso. Você estava falando e eu estava lembrando do primeiro dia que a gente se conheceu, que foi lá no Gambiarra, nosso estágio, né, de direção de arte. Amo. Somos muito artesãs. É incrível, inclusive, gambiarra. Eu amo. E aí, eu lembro que eu vi você, eu falei, meu Deus, uma travesti. Eu fico louca pra me conectar. Eu fico desesperada pra me conectar, porque eu acho que é muito rico e as conexões são sempre muito legítimas e muito boas e positivas. E são muito agregadoras. Eu acho que a gente realmente tem que se fortalecer. Eu fico muito feliz de compartilhar esse lugar. Só me veio esse pensamento. E qual foi a pergunta mesmo? Como eu me sinto com... Sobre as questões de... Ah, lembrei. Tem que seguir... Tá, você tem que seguir esse padrão, né? É isso, assim, eu acho que pessoas que nasceram e se identificam com o gênero que elas estão, pessoas cis, elas têm um benefício de já estarem encaixadas em um determinado padrão pré-estabelecido pela sociedade. Pessoas trans já têm esse desafio, mas entre pessoas trans tem aquelas como eu, por exemplo, que super me identifico com os símbolos do universo feminino. E eu trago isso para minha performance de gênero. E isso me dá passabilidade, conforto, aceitação. Então, até nisso é um recorte, né? Eu acho que, como ser mulher é um sentimento, como vai dizer a atriz Gabriela, né? Isso. É um sentimento. As minhas roupas, a maneira como eu coloco meu cabelo, os elementos que eu uso, a minha maquiagem, são sentimentos. É como eu quero me sentir quando eu me olho no espelho, é como eu me sinto bem. Tudo no ser mulher passa pelo sentir. Eu acho que tudo no ser passa pelo sentir. E como eu me sinto dessa forma, é difícil falar de uma mulher trans, por exemplo, que é desfem, né? Que é aquela que é mais masculinizada, porque ela se sente de uma forma que eu não me sinto. Então, é por isso a importância também de dar visibilidade a muitas vozes e diversidade, porque eu não consigo falar sobre todos os temas, eu não consigo contemplar todas as mulheres trans e sua diversidade. Ser trans é só uma das várias coisas da nossa existência enquanto seres humanos, né? É uma parte. Mas, infelizmente, a sociedade ainda é muito binária no seu jeito de enxergar as coisas. Então, as meninas que se apropriam de elementos do feminino, que botam peito, que botam cabelão, que feminizam a pele, o rosto, que fazem laser, vão se beneficiar dos privilégios de ser tratada tal qual uma mulher cis seria tratada. Eu tenho uma pergunta sobre a faculdade. Vocês estudam na Unijorge. Quando vocês escolheram a Unijorge,
Vocês avaliaram essa questão, conversaram, se preocuparam como é que vocês iam chegar, como é o ambiente? Vocês estudaram o ambiente da Unijorge ou não se jogaram? Zero. Eu acho que isso passa também pela questão do privilégio, né? Não pensei sobre isso, até porque quando eu entrei na Unijorge, eu tava ainda no comecinho da transição, eu ainda nem me harmonizava. Então, tipo assim, eu já flertava com travestilidades, eu era ele e ela, nos pronomes, né? Tipo, não binária. E aí, eu entrei, eu sabia que era um curso de arte com comunicação, que eu ia encontrar pessoas parecidas comigo, artistas também, então não tive essa preocupação. Mas eu passei a ter com questão de banheiro, Sim. porque chega um momento muito difícil da transição de uma mulher trans, que você não é lida como homem, mas também não é lida como mulher. E aí você quer usar o banheiro masculino, você sabe que você vai ser rechaçada, que você pode sofrer até uma violência dentro do banheiro masculino. Aí você também não pode usar o feminino porque você tem insegurança de entrar. Eu passei anos da minha vida usando banheiro de deficiente dos lugares. E aí eu cheguei a conversar sobre isso com Patrícia. Patrícia é muito maravilhosa. Me ofereceu a chave do banheiro dela, da coordenação. Porque, infelizmente, a Unijorge ainda não tem política pública que protege mulheres trans para usarem o banheiro feminino. Infelizmente. Mas a minha experiência na universidade foi muito tranquila. Eu não posso dizer que sofri qualquer tipo de violência. Meus colegas são muito queridos, me dou bem com todos. Aqueles que não gostam de travesti ou que não gostam de pessoas LGBT deve ser o pessoal de direito. O pessoal de engenharia que eu nem vejo e com os quais eu não me relaciono, entendeu? Então, tipo assim, eu não tenho muito o que dizer com relação a isso. Não foi uma experiência difícil, nem traumatizante, nem desafiadora. Muito pelo contrário, os nossos professores são muito atentos. Eles são muito atentos a mim. Eu me sinto amparada, eu me sinto cuidada, ouvida. Bião, Patrícia, eles são muito atentos mesmo, assim. A primeira vez que eu fui falar sobre isso do banheiro, a primeira coisa que os dois me perguntaram foi: aconteceu alguma coisa? Mas aconteceu alguma coisa? Mas não aconteceu nada, né? Eles queriam ter certeza de que não aconteceu nada, porque se tivesse acontecido, precisava saber quem foi pra ser punido. Sim. Entende? Então, eu me sinto segura na universidade. Eu sei que isso é um enorme privilégio. Entrar na universidade, em 2022 eu estava no terceiro ano de ensino médio ainda, e estava passando por esse primeiro ano de transição, já no finalzinho. E tinha essa questão do pessoal que antes me enxergava com meu nome morto e passando pela transição também. Porque a transição não é somente da gente, também passa por outras pessoas, né? Os aspectos da palavra mesmo, transicionar, mudar, dar um restart, né? Restart. E entrar aqui na Unijorge foi uma sensação de começar com o pé direito agora. De poder já me afirmar já do jeito que eu quero que as pessoas passem e tal. E até hoje é um momento de muitos aprendizados. Eu nunca imaginaria que eu, uma garota desde sempre, mais acanhada e no cantinho da sala, hoje me tornaria líder de sala aqui da turma. Então, sobre isso. Quando eu me aceitei, eu mudei completamente. Antes eu era uma pessoa muito mais tímida do que eu sou hoje. Não que seja um defeito, mas eu não conseguia me expressar, não conseguia nada, porque eu não estava me aceitando. Então, quando se aceita, quando já se afirma, já se coloca algo com o pé direito, é um novo ar. Está liberta das amarras que antes tinha. Então, entrar aqui na Unijorge, eu não pesquisei tanto. Mas eu estava preparada e pensando, eu vou ter que me apresentar pro pessoal, então vou me apresentar do jeito que eu quero passar e quero seguir. Já me afirmando. Foi isso. Que bom, muito bom saber disso. É muito bom que a universidade abraça a diversidade de verdade, para além de propaganda e tal. Uhum. E que vocês se sentem acolhida aqui nesse espaço, que eu acho que é um lugar mais então, importante. é né? importante dizer assim que a Unijorge é muito grande, tem muitos cursos e que a nossa coordenação de comunicação abraça a diversidade. Mas a universidade inteira não. Porque eu sei de coisas terríveis que acontecem com pessoas LGBT em outros cursos. Então, infelizmente ainda é um recorte, mas de qualquer forma, né, eu acho que a gente está ganhando, a gente está progredindo. O caminho é longo. É longo, Não é fácil lidar com tudo isso, com todas essas dificuldades que nos cercam. E agora, falando de educação, é importante que todas as escolas, né, todas as escolas elas estejam preparadas para isso. Escolas do ensino médio, escolas
do fundamental, do infantil, porque, né, as crianças elas precisam desse olhar, desse cuidado, desse carinho. E vamos continuar lutando e pedindo realmente que todos os responsáveis pela educação vejam essa inclusão necessária e fundamental para que a gente possa viver em paz, porque é tudo isso que a gente precisa. Eu acho que a gente tá caminhando pro final da nossa conversa, infelizmente. Infelizmente. Poxa. Vamos falar sobre o mercado de trabalho de novo, voltar, né, nessa importância. E eu queria saber de vocês como é que vocês encaram o mercado de trabalho hoje para pessoas trans. Tá aí, tem muita coisa, tem muita oportunidade, ou precisa reivindicar aí muita coisa para vocês apresentarem o trabalho de vocês? Nossa, sabe que eu nunca fiz essa pesquisa de campo, né? Eu fiz uma pesquisa de campo, inclusive, recentemente, relacionado a vagas em jornais e redações para pessoas do audiovisual. Inclusive, uma das apresentações foi hoje. Mas com o recorte da transgeneridade, eu não tenho feito. Eu acho que por conta desse lugar de De você já estar realizando, né? estar realizando e também, assim, como roteirista, que eu também gosto de escrever roteiro, a gente oferece um serviço, né? Mas eu já trabalhei CLT, gente, por 2 anos numa corporação e foi uma experiência devastadora para minha saúde mental. Foi extremamente difícil. Estava falando sobre isso há pouco com o Eduardo. Como o CLT é adoecer pessoas. Total. Total. Mas, com relação ao mercado de trabalho em si, eu tento deixar o meu score bastante alto para eu ser capaz de, por exemplo, quando me formar, se eu quiser decidir por um mestrado, eu tenho essa porta aberta, entende? Então, eu não sei exatamente o que eu vou fazer, eu sei que eu vou me especializar em roteiro, porque eu adoro escrever, e vou deixar meu score bem alto, porque eu tenho interesse em docência, eu tenho interesse também na academia, eu tenho interesse em pesquisa, e ver o que acontece. Mas eu tô muito numa energia nesse momento de completar os meus ciclos, sabe? Tipo, o final de graduação é tudo muito pesado. Eu não faço só isso, né? Eu tenho meu trabalho, eu sou taróloga. E eu tenho meus projetos paralelos, né? Eu escrevo, eu componho, eu trabalho com outras pessoas, em projetos de outras pessoas. Então, é muita coisa pra dar conta. E nesse momento eu tô só finalizando os ciclos, fazendo background, fazendo portfólio, sabe? Dando o sangue pra fazer projetos audiovisuais lindíssimos. Porque eles são nossa porta de entrada, né? É tipo assim, agora é o momento de realizar. Enquanto a gente tem uma estrutura, enquanto a gente tem recursos da faculdade, a gente tem prazos que, querendo ou não, isso obriga a gente a entregar, né? Prazos, grupo, coisas difíceis de fazer do lado de fora da faculdade. E muitos grupos, inclusive, de audiovisual e empresas de audiovisual aqui em Salvador, vêm dessa experiência universitária. Essa experiência universitária é novo, né? Mas a experiência do técnico, né? De audiovisual, de rádio, de TV. Sim. Então, são pessoas que vêm desses lugares e que já ali vão se conhecendo, fazendo o famoso networking, né? Eu sei que ainda, pro audiovisual, de um modo geral, em Salvador, sem o recorte da transgeneridade, que óbvio que o recorte vai dificultar ainda mais, né? Mas sem o recorte já é uma coisa difícil, assim, a inserção no mercado. Você tem que mostrar serviço, você tem que vir de um lugar onde você já tem experiência, precisa se especializar em alguma coisa, porque a faculdade de cinema vai dar uma base pra gente, né? Assim, a gente aprende sobre roteiro, a gente tem matérias de roteiro, mas o buraco é muito mais embaixo. A gente tem matérias de documentário, mas o buraco é muito mais embaixo. Então, assim, é a base e a gente precisa se especializar e escolher aquilo que a gente vai querer fazer e que a gente faz melhor, né? De acordo com as nossas competências e inclinações, para se inserir no mercado de trabalho e se relacionando, gente. Curso de comunicação, né? Tem que se relacionar. É o que a gente tá fazendo aqui. Isso. Sim, exatamente. Tá na comunicação em cinema é se relacionar e estar entrelaçado com o compartilhamento de vivências também, né? Minha trajetória ainda tá curta, ainda tô mais no ambiente universitário, mas acho que como o cinema envolve um grupo, tem muito bastante da questão de sorte de quem tá naquele grupo, de seus parceiros de trabalho, seus companheiros de trabalho. Então, pode existir de se topar com alguma pessoa que seja transfóbica, que seja horrível, né? Apesar de estar na arte.
Ainda tem muitas pessoas com pensamento de bolha, retrógrado e tal. Mas eu pego bastante a minha experiência em conforto estar na faculdade, com meus amigos, colegas. Isso já está se expandindo também para outras questões de festivais. Então, o ambiente, o grupo, eu sei quem são. E estão comigo para o que der e vier até então. Então, mercado de trabalho é uma expansão para o que a universidade prepara. Então, ainda tenho pouca experiência, mas espero que não seja tão árduo. Mas já tá arrasando. Nosso bate-papo chegou ao fim. Ai, foi tão bom, meninas. Muito bom, muito enriquecedor a nossa conversa. E chegamos a mais um final do nosso Estação 74. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais, @nucleoj, @radio.já. Este programa é um oferecimento da Rádio Já, a rádio universitária da Unijorge. Foi apresentado por mim, Ruth Lima, com a presença dessas maravilhosas. Elora, adorei. Obrigada, gente. Estou muito feliz de ter participado. Essas trocas são sempre muito ricas para mim. Eu acho que a gente tem que se fortalecer mesmo, se empoderar, se unir. Pessoal da comunicação, pessoal LGBT, pessoal baiano, né? E criar repertório, criar precedente um pros outros, né? A gente faz a mesma coisa e... Por favor, deixe o seu contato, onde a gente acha você. Me sigam no meu Instagram, tá? A data de lançamento do meu primeiro clipe já tem, é dia 17 de novembro, @euelora, ELORA, euelora. Já seguindo. Vitória, muito obrigada também. Eu que agradeço estar nesse espaço de troca e links, né? Lincamento, vínculos. E estar aqui dividindo essa bancada com vocês e com a Elora é muito enriquecedor. E estar falando sobre um assunto que necessita também ter voz, ainda mais no audiovisual, que são recortes que precisamos. Então, vamos seguindo, ano é 2024, espero que nos próximos sejam melhores e que o tema transgeneridade não seja algo que seja, meu Deus, algo fora muito da caixinha, algo normalizado e naturalizado. E estamos indo aqui, muito obrigada pelo espaço. Vicky, tracinho embaixo, que é Adeline. Nunca sei esse nome. Vicky Adeline Oliveira 238. É meu Instagram. Mais um fim de podcast, mais um podcast super enriquecedor. Eu agradeço muito as meninas pela presença, o contato, todo o conhecimento passado pra gente. Vocês são realmente uma inspiração em vários sentidos. E obrigada, mais uma vez. Obrigada a você, ouvinte, que também está nos escutando. E tá em mais um podcast, escutando a gente, ouvindo nossos papos. Esqueci de dar meu @. Ruth_Anias. Este programa tem produção de Eduardo Andrade e Gregory Lima. Direção de Gabriel Vinícius. Operação de áudio Gerson Lustosa. Edição de Fernando Henrique. Orientação por Leonardo Bião. Até a próxima Estação 74.